Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Deus, nesta noite. Estamos aqui para bendizer e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Viemos aqui nesta noite, ó Deus, aprender a Tua palavra através desta lição bíblica. Que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, Senhor, para ministrar e para aprender, ó Pai. Deus, abençoe os que estão presentes, os que irão acompanhar, que sejam edificados para a glória do Teu santo nome, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Cento e 122 da harpa, vamos cantar? Glória a Deus. Vamos cantar o 122. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, chama. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Glória a Deus. Lição de número 5. Avivamento na vida da igreja. Graças a Deus. Reforçando que sábado ou domingo a escola bíblica volta ao normal. 9 horas da manhã. A lição de número 6. Deixa eu ver aqui. Domingo agora. 5 de fevereiro. Dia 5, lição 6. Vamos lá. O texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática. Vamos todos. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Agora nós vamos ler Atos 2, do 1 ao 13. Abra aí sua Bíblia ou sua lição.
2 do 1 ao 13. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja. Seis. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Nove. Au. Amém. O moço aqui é cheio de vinho, tá, irmãos? O povo tava zombando, falando que esse povo tava tudo bêbado. Tava tudo bebendo. Como que pode? 9 horas da manhã esse povo bebendo, né? E aí Pedro falou: não, vocês estão enganados. Não tem ninguém bebendo uma hora dessa, não. Vamos lá. Fala do avivamento na vida da igreja. E para você falar de avivamento na igreja, obviamente, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é o livro ideal, perfeito, é o indicado adequado, né? Porque você vê a igreja agora em movimento, a igreja agora percorrendo, discipulando, libertando as pessoas no nome de Jesus Cristo. Então alguns autores sempre gostam de dizer que são atos do Espírito Santo, né? Que em vez de ser ato dos apóstolos, seria ato do Espírito Santo. Que você vê a igreja fervorosa e você observa que esse fervor, essa disposição, essa capacidade, só começa quando eles recebem o poder do céu. Quando eles recebem o revestimento de poder. Aí eles começam a cumprir esse, como se diz, esse chamado. A gente observa, a gente já falou em algumas lições que, se você observar, lá em João 20, eles estavam o quê? Eles estavam com medo dos discípulos, estavam ali trancados. Jesus tinha sofrido, morrido, passou por todo aquele sofrimento, aquela coisa assim absurda. E aí eles estavam todos ali com medo daquela situação. Se fizeram isso com o mestre, a gente que é discípulo, seguidor, aí que não vão ter misericórdia mesmo.
Aí Jesus aparece dizendo, Pai seja convosco, e eles se alegram e tal, aquela coisa toda. E aí depois ele se põe a buscar o revestimento de poder. Ele se põe a buscar aquilo que Jesus disse para eles, que eles eram para ficar ali, porque eles seriam revestidos. E até então, eles estão ali reunidos e de repente começa esse movimento. Começa esse barulho como que de um som impetuoso. E aí de repente ele entra ali naquele ambiente, toma aquele ambiente e o povo começa a ser cheio do Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E vocês observam que veio do céu um som, como de um vento muito forte. Então, se veio do céu um som como de um vento, então não veio um vento. Veio um som parecido com um vento, mas não era o vento. Aí, enche toda a casa na qual eles estavam sentados. E, de repente, eles começam a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E pousaram sobre cada um deles como línguas de fogo. E aí, eles foram cheios do poder de Deus. E o interessante é que eles começam a falar, e para eles era uma língua estranha, desconhecida, mas para os que estavam ali, eles entendiam. E aí eles começavam a entender. E eles começavam a falar, e o Espírito Santo ia capacitando eles a falar, e eles estavam entendendo. Eles falaram, se aquelas pessoas que estavam ali falaram, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aí fica aquela discussão, né? O povo fica aquela discussão, não, ali foi idiomas, e não sei o quê, papapá, aquele povo que não gosta muito de língua estranha. Mas isso não importa, foi algo sobrenatural e milagroso. Porque para aqueles homens eram línguas estranhas, mas para aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam entendendo. Quem já teve pela misericórdia de Deus, eu já tive a oportunidade de Deus me dar a interpretação de variedade de línguas. É algo sensacional, irmãos. Eu tive essa experiência pouquíssimas vezes na minha fé. A pessoa, é interessante, a pessoa ela está falando em língua estranha, você vê que ela está falando língua estranha, e ao mesmo tempo você entende o português. Parece que de um lado fica para você ouvir a língua estranha, do outro lado fica o português. É perfeito, é nítido. A pessoa em língua estranha, você entendendo português. Claro, claro, claro. Isso aconteceu a primeira vez, foi por volta de 3 horas da manhã, nós estávamos orando. E aí, de repente, o irmão começou a falar, o irmão estava afastado de mim, um pouco assim, mais ou menos nessa cadeira. E aí, ele começa a orar em línguas, falar em línguas. E eu lá em cima orando, e eu comecei a entender tudo. Eu falei, rapaz, Deus está falando. Aí eu comecei a chorar, e foi aquela maravilha toda, aquela coisa maravilhosa. E aí, outro exemplo, eu já contei aqui, eu acho, um missionário que eu conheci, e através dele, eu passei a acreditar nos dons do Espírito Santo. Eu não acreditava. Eu segui uma certa denominação que fala que essas coisas espirituais, fala que é coisa do demônio. E aí eu segui essa denominação. E o irmão falava assim para mim, tu vai ser um pastor.
E aí eu olhava para ele assim, né? Achando que eu estava, né, por cima, assim. Eu olhava para ele. E aí fazia meio pouco caso dele, assim, né? Tipo, que negócio é esse que esse cara está falando, né? E aí falava, você vai ser o pastor. E aí de repente ele pegou e começava a falar com a gente das coisas de Deus. E aí depois eu descobri que ele era um missionário muito usado por Deus que estava desviado. E aí depois ele tinha uma apostila sobre dons espirituais. E ele começou a ministrar esse ensino para nós, para mim e para mais um irmão. E aí eu conversando, eu lembro até hoje. E aí ele contando as experiências dele, como que você tem que ter a sua experiência com o Espírito Santo. E aí a gente está falando do avivamento da vida da igreja, e é pertinente o que eu estou falando aqui. E ele falava assim, como que a gente deveria ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele falava, Espírito Santo, quando você for ajoelhar, você fala, Espírito Santo, sente-se aqui, sente ao meu lado. Ele é uma pessoa, converse com ele. Ele é uma pessoa. Testemunho de Jeová que fala que o Espírito Santo é uma força ativa. É igual uma energia que você liga e desliga no interruptor. Mas não, para nós ele é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. E ele falava, João, você tem que ter intimidade, você tem que conversar com ele, você tem que se abrir com ele, sentar com ele. E aí ele contando as experiências, e aí eu saía, ele tinha acabado de ministrar essas aulas, algumas aulas, e eu saí andando com o irmão. Aí eu virei para o irmão e eu falei assim, tu acredita nessas coisas aí que ele está falando? Aí o irmão virou para mim e falou assim, eu acredito, se é de Deus eu acredito. Aí eu fiquei com aquele negócio para mim, guardei para mim aquilo ali. E aí ele continuou. Aí num desses relatos, aí eu tive acesso à agenda dele. Aí ele me mostra a agenda dele, de esboço, de mensagens. Uma agenda marrom de couro. O homem era conferencista, missionário, estava desviado, estava dentro do presídio, porque se rolou todo. Aí depois ele falou assim, escute minha fita cassete. Escute essa pregação, na época da fita cassete, as pregações, né? Aí, botou a fita cassete. Rapaz, quando eu vi a fita cassete, a pregação daquele homem lá, eu falei, meu Deus do céu. O homem pregava e sabe aquele homem assim, que ia pregando igual uma rajada mesmo assim, só que na eloquência mesmo, bem, com bastante desenvoltura, mas cheio de Deus. Aí ele, arrede os bancos, irmãos, afaste os bancos da igreja, que Jesus agora vai começar a curar, operar, batizar e tal, e aquela barulho de glória na pregação, era bom ver as fitinhas cassete, né, de pregação. E aí, certa feita, ele falou para mim assim, ele falou, João, eu estava fazendo obra missionária numa aldeia indígena, e tinha um índio que não gostava de mim, não ia com a minha cara. E ele armou uma cilada para me matar. Eu fui até a beira do rio, né, numa praiazinha que o rio faz, e aí ele foi orar. E esse índio, ele já tinha cortado a corda da canoa, deixado a canoa descer rio abaixo, e ele, pelo Espírito de Deus, já estava ciente do que estava acontecendo. E aí ele pegou e ele falou assim, ele ajoelhou para orar, e ele começou a orar, e ele começou a orar, com tanto fervor, aquela oração assim pentecostal de língua estranha, e ele sozinho orando. Quando ele termina a sua oração, que ele levanta, que ele olha para trás, está o indígena ajoelhado no chão, chorando, aceitando a Jesus. Porque enquanto ele falava em línguas estranhas, Deus estava falando com ele no idioma indígena. Da boca do pastor saía o idioma do índio, e Deus falou com ele através da boca do pastor, e o pastor nem sabia de nada, irmãos.
E aí o indígena se converteu e aceitou Jesus. Então, muitas vezes a gente fica assim, poxa, aquelas coisas aconteciam e não acontece mais. Mas por que não acontece mais? O avivamento está aqui, ó. Avivamento na vida da igreja. A gente leu Atos 2, que houve uma experiência. Atos 4, novamente, teve de novo. E a gente tem que buscar esse renovo, buscar esse poder de Deus. E ele falou para mim, Deus foi tão bom comigo, porque eu não era crente. E eu me converti dentro do presídio, eu xingava crente, falava mal de crente. Eu não sabia de crente, nada do evangelho. E Deus mandava presbítero, diácono, que se desviava e se reconciliava lá dentro. E aí contava as experiências para mim. E eu aprendi muita coisa, porque eu sempre sentei para ouvir os mais velhos na fé. Eu sempre ouvi testemunhos e experiências dos mais velhos na fé. E eu lembro que ele chega numa igreja, e ele era baixinho assim, sabe? Baixinho, franzininho. E aí ele chega numa igreja, aí o pastor da igreja fala assim, é tu que vai pregar, é? É tu mesmo, é? Aí ele falou assim, João, eu tinha preparado aquela mensagem de 2 horas. Aí mais o pastor virou para mim e falou assim, é tu que vai pregar, é? Tu só tem meia hora, viu? Aí ele falou assim, o Deus que me usa em 2 horas é o mesmo que me usa em meia hora. Rapaz, esse homem começou, pá, 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 e a igreja pegou fogo, e encheu a casa todinha assim. Quando deu 30 minutos de relógio, e o pastor lá ajoelhado, chorando. Quando deu 30 minutos de relógio, aí o pastor falou assim, né? Vai. Ele falou assim, não, agora é com o Espírito Santo. Botou o microfone. E foi um negócio assim, sobrenatural, irmãos. Foi um negócio sobrenatural dentro daquela igreja. Fizeram pouco caso dele, mas o homem era cheio de Deus. E aí o Espírito Santo deu. Outro caso também foi que ele chegou numa igreja para pregar, atendeu uma agenda, e ele estava lá, e aí o Espírito Santo de Deus falou com ele, não é você que vai pregar. Não, esse negócio tá errado aí. Não, eu preparei a mensagem, está tudo aqui. Não é você quem vai pregar. Ele disse que relutou, mas até que ele não aguentou mais, Deus falou com ele, não é você, levante os seus olhos e olhe. Está vendo aquele homem, um homem da roça, com roupa, né, chapelão, aquela roupa de pessoal que trabalha na roça, mora na roça. Aí, é ele quem vai pregar. Aí ele falou assim, e congresso, hein, irmãos? Aí ele, amém, Jesus, então vai fazer o que Deus está falando. Falou, irmãos, eu tenho que fazer o que Deus está me mandando fazer aqui. Deus manda, esse homem quem vai pregar aqui hoje, Deus está mandando dizer. Esse, olha, me arrepiou todinho, irmãos. Esse homem levanta, e ele vai andando, em direção ao púlpito. Antes de chegar aqui na escada do púlpito, no degrau, ele tira a sandália dele, sobe descalço, e aí ele pega no microfone e só faz assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus só queria fazer isso. A igreja pegou fogo por causa só com isso, só isso que Deus queria fazer naquela noite. E aí ele me contava as experiências e mais experiências. O meu batismo com o Espírito Santo foi no dia 28 de agosto de 2002, dentro da cela 2, por volta de umas 3 horas da tarde. Nós estávamos, a missionária Alexina, eu quero trazer ela aqui. Eu achei o contato dela de novo.
né? Ela me achou novamente, a gente se encontrou de novo pelo WhatsApp, e eu quero trazer ela aqui, uma mulher de Deus, uma missionária desse tamanhozinho assim. Mas aí eu estava conversando com a missionária Alexine, chorando e falando, minha irmã, Deus falou comigo nessa madrugada, e aquela coisa toda e tal. Aí de repente chegam os camaradas, e a cela 2 era uma cela tribulada, irmãos, uma tribulada. Pense na cela tribulada. Aí de repente os camaradas da cela 2 chegam lá, irmã, faz uma oração para nós lá na cela, irmã. Aí nós fomos lá na cela 2. E aí de repente a missionária Alexina, ela começa a falar do amor de Deus para aqueles homens que estavam ali. E quando ela falava do amor de Deus, eu fechei os meus olhos e me concentrei naquilo que ela estava falando. E aquilo foi entrando nos meus ouvidos. E aquilo entrava em meus ouvidos, irmãos, uma coisa suave. Aquela coisa leve. E de repente parecia que eu estava flutuando, irmãos. Aí ela falou, vamos orar. Na hora que eu abri a boca para orar com ela, aí eu comecei a chorar. E chorava, 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 e chorava. Dificilmente você vai me ver falando língua estranha, mas se você estiver falando língua estranha, eu estou chorando. É desse jeito. Aí ela vem, pequenininha do jeito que ela é. Aí ela levantou a mãozinha, botou na minha testa assim, só falou assim, receba o Espírito Santo. Ai, irmão, aí foi aquele poder de Deus, foi aquela maravilha, aquele negócio. Aí eu parecia que eu estava flutuando assim, de tão maravilhoso que foi aquele negócio. Aí depois a gente foi para a nossa cela, né, que a gente ia morar na cela 9. Aí ela, vocês viram que lindo, o irmão João foi batizado, irmãos. Na maior simplicidade do mundo, né? O irmão João foi batizado com o Espírito Santo. Aí, a gente fazia um culto dentro da cela. Quando fechava a gente à noite, depois do banho de sol, a gente fazia um culto. A gente fazia 3 cultos por dia. De manhã, de tarde e à noite quando fechava a cela. E de repente começou o missionário, aí começou o debate, o batismo no Espírito Santo do João Carlos, o batismo dele. Aí começou aquele debate. Aí teve um irmão lá que não vigiava muito, ele falou, ele não foi batizado coisa nenhuma, ele se emocionou, já fui da Assembleia, eu sei o que eu estou falando. Aí o missionário Edson, o bicho era ousado mesmo, o que ensinou a gente sobre o dom espiritual. Ele pegou e falou assim, ele foi batizado assim, vem aqui, ajoelha aqui agora. Aí eu fui lá, ajoelhei no meio do povo lá dentro da cela, ajoelha aqui, bora João, ajoelha, bora, ajoelha. Rapaz, na hora que eu ajoelhei, que começou a orar e pronto. Aí pá, aquela coisa toda. Aí até nisso o diabo quis colocar confusão e tudo, para dizer se eu tinha sido batizado ou não. Aí o camarada, você via que ele tinha ousadia de Deus na vida dele. O camarada, ele vacilou, olha só, ele vacilou, se enrolou e estava preso. Mas aí reconciliou e estava ali. E Deus levou esse camarada lá para ensinar a gente, através dele. Aí eu passei a acreditar nos dons. Quando eu passei a acreditar nos dons, eu fui batizado. Na hora. Pouco prazo depois dele ensinar, eu fui batizado no Espírito Santo. Então, irmãos, foram experiências assim, maravilhosas de avivamento. A introdução aqui da lição. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja. E, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. 1. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação.
sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Pois sem arrependimento, e fé, não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Irmãos, a pessoa, o público-alvo, primeiro, é para todos aqueles quanto Deus chamar. E segundo, é necessário que haja arrependimento e fé. A pessoa se arrependa dos seus pecados e tenha fé e crê e passe pelo plano da salvação. Outro também, obedecendo a Deus, santificando a Deus. E buscar, quem ainda não é batizado no Espírito Santo, tem que buscar. Jesus me batiza. Jesus é o batizador. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Nós temos que buscar. Quem ainda não é batizado, busque. Quem já é, busque o renovo. Em via de regra, arrependimento e fé. Mas eu já vi um caso, no meu caso, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Mas eu estava em santificação, eu estava em obediência, eu estava separado para Deus. E eu não tinha como me batizar. Só depois, quando eu fui para a penitenciária, que aí eu fui batizado, porque eles levaram a gente para fora e a gente se batizou no Rio. Então, mas eu fui batizado em 2002. Não, no Espírito Santo foi 28 de agosto de 2002. E se eu não me engano, eu batizei nas águas 31 de julho de 2004. E aí o que acontece? Eu vi uma situação de uma pessoa que estava endemoniada e o pastor orou por esta pessoa endemoniada, ela foi liberta e foi batizada com o Espírito Santo na hora. Já vi isso acontecer. Na hora que o demônio saiu, o Espírito Santo veio. Na hora, instantâneo, irmãos. Foi impressionante. Sai, demônio sem vergonha, sai em nome de Jesus. E tchuf, a mulher e começou a falar em língua estranha. Então, a gente não pode limitar a ação de Deus, não, irmão. Deus ele faz do jeito que ele quer. Mas, em via de regra, geralmente a pessoa ela tem que se arrepender, ela tem que crer no Evangelho, ela tem que crer em Jesus Cristo. E buscar a obediência, a santificação. E buscar o batismo com o Espírito Santo. Buscar mesmo, desejar. Hoje as pessoas parecem que não desejam mais. Sabe? Não desejam. Tem gente que tem muita facilidade em falar em língua estranha. Eu não tenho essa facilidade. Comigo não é assim. Mas tem gente que é mais sensível. Tem gente que tem um dom de línguas. E aí fala com mais facilidade. Mas tem que ser uma coisa que tem que ser buscada. Tem que ser desejada. E hoje, infelizmente, muitos não desejam isso. Eu me converti em 17 de abril de 2002. 17 de abril de 2002, aceitei Jesus. 28 de agosto de 2002, batizado do Espírito Santo. 31 de 2004, de agosto de 2004, de julho de 2004, batizado nas águas. E por aí vai. E aí, 2, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração.
Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe, a tantos quanto nosso Senhor chamar. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografia. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é para todos os que creem, que se arrependem, que confessam a Cristo. Pode estar no Japão, como pode estar na Austrália, no Canadá, onde quer que seja. Mas todos que buscarem com fervor, com obediência, santificação, recebe o batismo com o Espírito Santo. Porque é algo perene, é algo contínuo, é algo que ainda não cessou. Embora tenham igrejas que defendam a cessação dos dons. Tem as igrejas cessacionistas, geralmente as igrejas tradicionais. 3, quem pode ler o 3? O engano dos cessacionistas. Como eu falei para vocês, cessacionistas, né? Eles creem que os dons, que essas manifestações foi só para o período apostólico, que cessou, acabou, não acontece mais isso hoje. Eles defendem isso. Eu tenho um livro lá em casa, meu Deus, deixa eu achar aqui, eu sei o nome do autor, mas agora esqueci o nome do livro. É do John Ruthven. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Calma aí. John Mark Ruthven. Sobre a cessação dos carismatas. Carismata é dons, tá? No grego. Sobre a cessação dos carismata. Do John Ruthven. Eu tenho ele lá em casa. Ele
ele vai rebater um pastor, um estudioso chamado B.B. Warfield. E o B.B. Warfield, ele assim, ele pega pesado, sabe? Ele é um sensacionista e defendia mesmo assim que os dons eram só para aquele tempo todo. E o John Ruthven, ele faz um livro, escreve esse livro refutando essas ideias, dizendo sobre a atualidade dos dons. Então nós cremos na continuidade dos dons. Nós cremos que os dons tá nativo até hoje. A gente tem que buscar. O que Paulo diz? Buscai com zelo os melhores dons. Buscar. Um dos textos que eles alegam de que já não tem mais essa questão dos dons, deixa eu pegar aqui, ó, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13, que é o famoso capítulo que fala do amor, aquela coisa toda, né? Primeiros Coríntios capítulo 13, eu vou ler do 7, que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora, assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aí eles pegam isso aqui: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Aqui, a gente acredita que quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. O quê? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Porque a gente vê ainda como que em reflexo, obscuro, como um espelho. Um espelho para um grego, num espelho naquela época, não é esse espelho que você se vê lá no banheiro, perfeitamente. Era um metal que refletia um pouco a sua, né, o seu semblante, meio obscuro, meio embaçado. Quem gosta muito de filme épico, de filme antigo, já pode ter visto uma cena dessa. A pessoa para ali de frente de um metal e ele não é aquela imagem perfeita. Porque olha só, quando Paulo está dizendo isso aqui, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido. Já tinha vindo, já tinha morrido. E quando que vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. E agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Então, para nós, profecia não desapareceu, a língua não cessará. Se você vê um reformado falar de profetizar, profeta para eles é aquele que prega a palavra. Aquele que está pregando a palavra, ele está profetizando. Não deixa de ser errado, porque, claro, você está fazendo uso da palavra, você está ali como um mensageiro da parte de Deus.
Mas a gente crê no dom de profecia, que não é como os profetas do Antigo Testamento. Porque o último profeta foi quem? Não. O último? Não. Não, senhor. Foi não, foi João Batista. João Batista foi o último profeta nascido de mulher. Foi o último chancelado, assim diz o Senhor. E aí hoje tem as pessoas que são usadas no dom de profecia. E aí o que a gente observa? A gente crê ainda que não cessou, não parou de forma nenhuma. Se você pegar pelo Antigo Testamento, se você for considerar o último livro, é Malaquias. Mas quando entra no Novo, João Batista ainda é um profeta. E Isaías falou dele, né? Que é a voz do que clama no deserto, que eu irei adiante de vós e prepararei o caminho. E ele iria no poder, no espírito de Elias, aquela coisa toda, né? Então João Batista ele foi o último. Isso acontece nas melhores famílias. Vamos lá. O dinamismo da Igreja Apostólica, o tópico 2. 1. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Rapaz, o maior avivamento da história humana, porque começou lá em Atos 2 e está até hoje a igreja do Senhor na terra. Olha só coisa tremenda. Maior avivamento. A igreja nasce avivada. Se ela... Sabe uma coisa? Quais são as recomendações para as igrejas do Apocalipse? A gente estudou aqui as igrejas do Apocalipse. Guarda-me, virei a ti, removerei o papo, vigia. Sempre essas advertências. Você vê Paulo, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5 fala, e o Espírito Santo, você vê essa advertência. E o interessante é que quando você estuda o Apocalipse, 7 cartas, as igrejas da Ásia, você vê que não existem mais aquelas igrejas. Não existe mais aquelas igrejas. Existem escombros, restos. Você consegue detectar. Aqui é Éfeso, aqui era igreja tal. Por quê? Que outra advertência? Tem fama de que vives mais morta. Olha só. Muitas igrejas morreram. E hoje estão morrendo. Estão morrendo muitas igrejas por aí. E, sabe, hoje eu estava na inauguração da escola, ali no Ipiranga, e eu estava conversando com a tia da merenda, já estava fazendo missão com a tia da merenda, né? Mas elas não vão ficar lá, não. Moça,
Quando eu estudava em escola pública, meu amigo, só dava eu nos repetecos. Aí, aí eu conversando com elas, né? Ela falou assim, o senhor é professor de quê e tal? Eu falei, sou de professor de ensino religioso. Ela, olha que bacana e tal. Você vê, né? Antigamente a gente tinha aula, ensinava as coisas boas pra gente, ensinava aquelas coisas todas e tal. Hoje já nem tem mais. Aí o professor virou para mim e falou assim, rapaz, eu fiquei assim, impressionado que tinha ensino religioso. Porque tá lá, né? Existe a Base Nacional Comum Curricular, que está lá, ensino religioso. Mas hoje parece que as secretarias, parece que ignoram aquilo ali. Parece justamente, parece não, ignora mesmo. Aí ele falou assim, rapaz, eu até me espantei quando eu vi lá ensino religioso e tal. Claro que a gente não pode doutrinar dentro de sala de aula, senão a gente não é nem convidado para sair, é mandado embora mesmo. E aí o que acontece? Aí você vê, hoje, né, hoje esse povo está cada vez mais afastado, né, de algo espiritual e tudo. Então, assim, aí um professor falou comigo, a gente pode ver na DCGO, que é a Diretriz Curricular do Estado de Goiás. Aí eu fui pesquisar a DCGO. DCGO nem fala do ensino religioso. Você tem ideia? Nem fala. Aí ensino religioso entra o quê? Lá na história, artes, entra por ali afora, sabe? Aí eu falei assim, mas tá todas as áreas do conhecimento aqui, tudinho, bonitinho, tudo. Cadê o ensino religioso aqui? Não tem. Simplesmente não tem. Só na BNCC e pronto, acabou. E a maioria das escolas nem ensina mais história. Sabe? Então, você vê que... E o meu professor de sociologia, quando eu estava na faculdade, ele falava assim, ó. Ele falava com esses termos, né? Porque ele era professor acadêmico. O secularismo afasta o homem do divino. O que é a pessoa? Ela começa a viver, achar que só pela razão, só por aquilo que ela vê, que ela palpa, ela pega. E aí ela vai afastando de Deus, vai se afastando de Deus, se afastando de Deus. E quando vê, está distante. E o pior, que está falando em nome de Deus, professa o nome de Deus, mas que estão mortos. Cumprindo a Apocalipse. Nova, como diz lá, renovos. Bom. Não vos conformei, não se amolde a esse mundo, mas renove o seu entendimento, renove o entendimento, porque senão a gente cai na rotina, a gente cai nisso, daqui a pouco a gente está lá. É uma luta, irmão, a gente tem que lutar, porque o diabo ele quer isso, ele quer minar a nossa fé, deixar a gente descrente, tirar aquele fervor, aquela empolgação, aquela coisa toda, e você vê que a igreja, ela cresceu já avivada. E o que é mais maravilhoso, você já talvez você tenha estudado e sabe, ou se você não sabe, você já teve a curiosidade para saber por que tudo acontece no dia de Pentecostes? Vocês sabem o porquê que acontece o surgimento da igreja? Esse monte de pessoas que são salvas em um único dia. Vocês sabem me explicar o porquê? Você está dormindo? Você sabe o porquê? Você sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Olha só que coisa maravilhosa.
o que é a festa de Pentecostes? Diga para mim, o que é a festa do Pentecostes? O que eles comemoravam? Oi? Não ouvi direito, não. Meu ventilador. Sim. E aí, o que comemorava nessa festa? Não. Você misturou com jubileu, o ano aceitável do Senhor. Você foi certo até a questão do período, né? Que Jesus ele fica 40 dias ali com os discípulos, depois, 10 dias depois, aí esse espaço e a coisa acontece no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das principais festas judaicas, ali celebradas em Jerusalém. Eles celebravam a Deus pela colheita, pela fartura, agradeciam a Deus por aquela colheita. E a igreja, ela surge justamente no dia de Pentecostes. Primeiro, porque estava todo mundo reunido lá. Já estava todo mundo junto ali. E aí, foi agora o quê? A grande colheita de pessoas para Cristo. Não, as coisas de Deus, elas não são aleatórias, não são ao vento, não são à toa. É tudo certo, organizado, tem um propósito, tem um fundamento. É muito bacana isso, que ela surge justamente na festa do Pentecostes, no dia de Pentecostes, em que o povo está celebrando a abundância, a colheita, né, que foi abençoada por Deus e tal. E de repente vem o Espírito Santo de Deus, aí agora a igreja começa a fazer aquela colheita. Por isso que a gente tem que ser uma igreja avivada, porque só vai colher a igreja que for avivada, irmãos. Se a gente não for avivado, e se a gente não está colhendo, não está nem ao menos está colhendo, a gente arrochar um negócio. Fazer nossa. Tem que fazer, tem que lançar para colher, né? Olha, uma coisa interessante. A igreja do... Tem a igreja do irmão, né? Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. É como se diz. A igreja do irmão, ela estava meio que... Eles e eles estavam ali, semeando, fazendo, trabalhando. E um dia um pastor foi lá nessa igreja e virou para ele e falou assim: Deus me mostrou um pé de jabuticaba. E esse pé de jabuticaba estava cheio de frutas, cheio de gente, cheio colhendo daquela coisa toda. E tal. Tem uma grande colheita aqui, vai ter uma. Foram 15 pessoas aceitando a Jesus. 15 pessoas aceitando a Jesus. E a igreja hoje está, ó, assim. Mais cheio do que a nossa. Mais cheio do que a nossa. Está batalhando.
E aí chegou a hora de ter começou a vir gente, começou a vir gente, começou a vir gente, e começou a gente aceitar isso. Já lá, dinâmica em a vida. Item 2, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, que é a piedade, palavra e oração, e a social, que é a comunhão, suprir carência. E você vê que a igreja crescia na comunhão, no partir do pão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e caíam na graça do povo. Olha só que coisa interessante. Eles caíram na graça do povo, porque o crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não afasta, não, ele faz ele aproxima. Ele faz o avivar, o crente santo, ele aproxima. E a igreja, cheia do povo de Deus, cheia da graça de Deus, estava caindo na graça do povo lá, ó. E Jesus neles, pregando, e eles lá se convertendo. Pessoas, 5.000 novos crentes. 3. O ministério ungido para os dias atuais. 1. Quem pode ler na unção do Espírito Santo? Olha só, a pregação dos apóstolos eram acompanhados o quê? De salvação, e a cereja do bolo depois eram os milagres, as libertações, era o prodígio que acontecia. Primeiro se pregava a palavra e depois acontecia algo sobrenatural da parte de Deus. E nós devemos buscar isto. Mas não significa que a gente tenha que fazer o culto da cura, o culto daquilo outro. A igreja fora de campo, alcançar um milagre. Você está entendendo? Os antigos, quem é da antiga da Assembleia de Deus, fala que não tinha negócio de culto de libertação, não tinha. Os batistas de libertação. O que precisava fazer? Misericórdia. Mas igual aquele padre, misericórdia.
autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. E olha só, muitos hoje acham que a pregação, o operar de Deus, o culto de Deus, tem que ser dentro daquela liturgia, dentro daquela caixinha. Muitos acham que tem que seguir esse padrão. O que ele quer dizer aqui? Ele não está indo contra o preparo do pregador, do pastor, não está indo contra. Mas é porque tem aqueles pessoas que se preparam aos métodos, esquece da unção, da aprovação divina, do poder de Deus. E tem aqueles que não querem saber de método nenhum e falar, é o Espírito de Deus que revela. E aí não aprende ética, não aprende nada. Porque o que acontece? A hermenêutica, ela trabalha com o quê? Com a interpretação de textos. A exegese é a hermenêutica em prática, ou seja, quando você interpreta um texto, você lê e interpreta aquilo que você leu, você está fazendo uso da hermenêutica. Quando você pega aquilo que você entendeu e aplica, se torna prático, aí você fez uma exegese. Você tirou fora. Você tira fora do que o texto está dizendo. E aí você aplica na vida do seu ouvinte. Então é isso que é hermenêutica, exegese. Existe a eisegese, que é quando o camarada ele bota coisa dentro do texto que não existe. E é o que tem muita gente fazendo aí hoje em dia, né? Em vez de fazer uma exegese, ele faz uma eisegese. Ele bota um monte de trem que o texto não está dizendo, aí ele começa a dizer que o texto diz, né? E aí, como diz a Bíblia, irmãos, vinde como estáis. Você fez uma exegese, você botou uma coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você pode dizer, venha como está, irmão. Mas você só não pode dizer, a Bíblia diz, venha como está. Outra exegese. Porque Paulo caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo. Na Bíblia não fala que caiu do cavalo. Ele cai prostrado com o rosto em terra. Porque Paulo, é porque Saulo agora se converte e ele vai se chamar Paulo. Não. Paulo e Saulo é o mesmo camarada. É porque um era o nome judeu, o outro era o nome romano, nome gentílico. Atos 13 fala. Saulo também chamado Paulo. E aí a gente tem costume de dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Aí você está fazendo uma exegese, você está pondo dentro do texto. E tudo mais. Então essas coisas são importantes para nós. Precisamos disso tudo, mas tem que andar. O preparo espiritual, a aprovação divina, a unção de Deus, com o preparo teológico e bíblico aqui também. Se preparar biblicamente e teologicamente. E se você tem em mente que a teologia e a Bíblia é para te ajudar a você ter uma vida espiritual melhor, aí você faz a coisa certa. Aí se você achar que a teologia
te deixa grandão, como diz, aí você precisa ir aqui na frente quando falar assim, quem quer reconciliar com Jesus, né? Precisa reconciliar. 3, glorifica a Cristo. Já estamos indo para a conclusão, tá? O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então, uma igreja avivada, uma igreja cheia de Deus, no ministério ungido pelo Espírito Santo, ele glorifica a Deus, coloca a Deus como centro, Jesus como centro, e ele não traz para si a glória. E hoje o que mais tem, infelizmente, são homens, em vez de trazer a glória de Deus, de refletir a glória de Deus, melhor dizendo, ofuscam e se põem na frente de Jesus Cristo. E Jesus, ele tem que ser o centro do culto, da pregação, das oportunidades. Ele tem que ser sempre o centro. Conclusão. A igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito, do seu sucesso, não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. O interessante que fala aqui, que o sucesso, a razão do sucesso, não foi apoiado em conhecimento humano, mas foi no poder e na dependência do Espírito Santo. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que estar no poder e na dependência do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amanhã pela manhã, círculo de oração. À noite também tem oração. E vocês quando forem, vamos orar pela irmã Toinha que está na estrada, Eu acredito que ela deve chegar amanhã. Não sei se eles vão tocar direto. E vamos continuar sempre orando uns pelos outros. Irmã Laís, faça a oração, por favor. Deus, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, estar na tua presença. Continue abençoando a tua igreja, teu povo, Senhor. Ó Deus amado, não deixe essa chama se apagar em nós, ó Pai. Meu Deus amado, Deus bendito, aviva a nossa fé, a nossa vida espiritual. Aviva a tua igreja, a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, traga a tua serva em paz, segurança, toda a sua família. Dá vitória e dá livramento, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a tua filha, Senhor. Abençoa teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Estende suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.